Na verdade, essa pergunta ela é sintomática por um motivo, que ela mostra exatamente o problema que a gente tem de responsabilizar Israel pelo que Israel faz. Então aí a gente levanta essas perguntas, a Israel é responsável, é culpado, um outro ator de repente é culpado pelo que acontece na Palestina, ao ponto de você ter, por exemplo, Naftali Bennett, que é um ministro israelense, falando que os palestinos cometem autogenocídio. Quer dizer, então se abre um campo para ouvir barbaridades desse tipo. E não é que Israel é só culpado pelo massacre, ou é responsável por esse massacre, porque matou 2.100 palestinos. Desses 2.100 palestinos eram 1.500 civis, e desses 1.500 civis eram 500 crianças. E você também tem toda a destruição de uma estrutura social. Então, aí no fim a gente acaba aceitando a possibilidade de que Israel possa destruir toda uma sociedade, destruir a política, aniquilar a política dessa sociedade, que possa colocar abaixo toda uma infraestrutura de cidades, de vilas, de campos de refugiados, e não há um culpado. Quer dizer, tudo isso acontece e não há um agente. Quer dizer, eu acho que tudo isso passa pela questão de como você poderia responsabilizar Israel de fato pelo que acontece. Então, se você ignora o agente, e aí não é só simplesmente dos ataques aéreos a Gaza, ou da incursão terrestre da Operação Margem Protetora a Gaza. Você tem que olhar um pouco antes, você pode olhar, por exemplo, para o contexto social. Você pensar que desde 2007 a faixa de Gaza está cercada. Existe um cerco sobre Gaza, em que tudo que entra e tudo que sai é controlado por Israel. E no caso no sul, na passagem de pessoas pelo Egito. Mas existe um relatório da ONU que diz que em 2020 a vida em Gaza vai ser inviável. Você não vai ter uma fonte segura de água para beber água, os dados de segurança alimentar vão ser desastrosos. Um semestre antes do início da operação, o desemprego em Gaza, entre a população jovem de 15 a 29 anos, era de 58%. Quer dizer, então, existe um contexto maior do que simplesmente os bombardeios, que cria uma situação insustentável socialmente. Você ignora que isso que está acontecendo nos últimos, por exemplo, os últimos 5 anos, se você pegar, ou volta um pouco mais, pega o início do cerco, depois da eleição do Hamas, você pega o início do cerco, mas você pode começar na primeira operação israelense mais recente, que foi a Chumbo Fundido na virada de 2008 para 2009. Então você tem uma sequência que você pode voltar mais. E a gente perde a perspectiva que dentro do sionismo, a questão da violência e das atrocidades é um instrumento político. Quer dizer, atrocidades e violência virão um instrumento político para o sionismo. E se a gente não considerar as responsabilidades de cada ator, você ignora essas coisas como se não houvesse um agente. Seguidas lideranças israelenses passaram impunes. A comunidade internacional nunca foi lá e falou: o que vocês fazem é errado. Então você comete um crime, 2, 3, no 10º você cria uma cultura de impunidade entre a liderança israelense, porque ela nunca teve que pagar pelo que ela fez historicamente, em que é insustentável. E é impossível de você parar aquilo. O que a comunidade internacional poderia fazer é responsabilizar Israel. Não é o Brasil, ou a Turquia, ou a China, ou a União Europeia. Não deve se colocar no papel, não, eu vou ser um mediador melhor do que os Estados Unidos foram, por exemplo. Eu vou ser enfim, eu vou conseguir sentar à mesa e ser um mediador mais honesto. Não, ao contrário, a ação da comunidade internacional tem que ser dizer a Israel: há um crime acontecendo e você tem que pagar por você tem que responder por isso.